A paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite, um domingo abençoado para você, onde você estiver, aí juntinho com a tua família, ou até mesmo sozinho com o teu celular, que Deus fale tremendamente ao seu coração nesta noite, que o Senhor possa ir de encontro às suas necessidades. Eu queria ler com você um texto muito conhecido, que está lá em Marcos, capítulo 10, no versículo 27, que diz assim, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nós vemos nesse capítulo de Marcos que Jesus começa falando de vários assuntos. E nesses versículos aqui, a partir do versículo 23, ele fala sobre o perigo das riquezas. Quando um jovem chega até ele e pergunta o que ele precisa fazer para herdar o reino, e Jesus fala, vai lá, cumpre os mandamentos. Ele fala, mas eu já faço tudo isso. Ele falou, então só te resta uma coisa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. E diz que com isso o jovem ficou muito triste. E os discípulos vieram, indagar a Jesus. E Jesus falou que era muito difícil um rico herdar o reino. E os discípulos falaram assim, mas então quem poderá se salvar? Porque Jesus não estava falando que é a riqueza que leva alguém para o inferno ou deixa de ganhar o céu, mas o amor a essas coisas. E ele fala essa frase, esse versículo tão conhecido, que para Deus todas as coisas são possíveis. Como tem sido a sua vida? Se você parar para analisar a sua vida aí, você pode dizer que a sua vida é cheia de milagre? O que você entende como milagre? Muitos podem dizer assim, eu estar respirando, eu ter acordado de manhã já é um milagre. E muitas pessoas entendem que milagre é a intervenção divina numa situação, alterando radicalmente o curso dessa situação, Mas a gente não explica milagre. Milagre a gente vive, milagre a gente sonha com aquilo, E você? Você crê em milagres? Pensa aí. Quando acontece algum problema na tua vida, o que você faz? Você ora? Você se desespera? Você profetiza? Você declara a sua fé? Muitas pessoas tomam atitudes muito diferentes diante de situações adversas. Mas qual seria a atitude certa a se tomar para quem crê em milagres? Uma frase muito usada hoje em dia, que a gente muito escuta hoje em dia é: nós estamos em crise. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. Porém, uma frase que eu gosto muito de usar é: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Outra frase também que nós temos escutado muito nesses dias é que estamos no mesmo barco. Mas a verdade é que se você for analisar toda a situação que nós estamos vivendo, a verdade é que nós não estamos no mesmo barco, mas nós passamos pela mesma tempestade, não é? Você não tem passado pela mesma tempestade que o mundo todo está passando? Mas a grande diferença que eu quero te dizer é que quem está no barco com você vai fazer toda a diferença. Às vezes você pode pensar assim, pastor, você vai começar a misturar as coisas? Não, mas no contexto que estamos vivendo ultimamente, quem está com você no barco vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós vemos aí que todos nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de sem saber, vivemos sem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, quando que tudo isso vai acabar. Mas a verdade é que, infelizmente, poucas pessoas sabem lidar com essas situações e confiar que Deus pode operar o milagre. Então, eu queria falar com você nessa noite assim, algo muito interessante.
como acontecem os milagres. E aí, pastora? Como então? Como que eu posso acreditar? Né? Como acontece o milagre? Eu queria falar com você nesta noite que o milagre ele começa quando primeiramente reconhecemos que, olha, eu não consigo mais. E eu reconheço que a minha total dependência está em Deus. Assim começa a acontecer os milagres. Quando você vê que de você mesmo você não pode, você não consegue, é impossível para você. Aí é aí que você lembra, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Eu queria que você acompanhasse comigo uma história muito interessante que fala sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Segundo Reis. Segundo Reis. Segundo Reis 4, do 1 ao 7. Diz a história assim, ó. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Tremenda palavra, né? Fecha teus olhos neste momento. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Agora, Deus, nós te pedimos que teu Espírito Santo venha estar falando aos nossos corações. Deus, tu conhece as nossas necessidades, tu conhece as ansiedades que envolvem nossos corações, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. As nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. O Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos guarda. Então, Pai, nesta noite, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Maravilhoso esse texto, você não acha? Diante do milagre que Deus fez na vida dessa família, nós podemos aprender algumas coisas. Eu queria te mostrar 7 coisas muito importantes sobre os momentos de crise que às vezes nós passamos. A primeira coisa que eu queria te falar neste momento é: enfrente o problema. Os problemas são os meios que Deus usa para crescermos. Você já pensou nisso? Enquanto está tudo bem, você fica lá na sua vidinha boa, comendo aquilo que vem, que te dão. Você não tem dificuldades, né? Mas é no momento de crise que nós crescemos. É no momento de crise que a gente se agarra a Deus, que a gente clama por Deus, que a gente busca Deus com todas as nossas forças. E é no momento de crise que nós deixamos de ser meninos na fé. E nós amadurecemos, nós vemos que não tem outro jeito. Senhor, eu não consigo mais. É nesse momento que você cresce, você deixa de ser criança, de choramingar por qualquer coisa. E nós vemos nesse texto que nós vemos que o marido dessa viúva, ele temia Deus. Temia Deus, acreditava em Deus, confiava em Deus, mas ele estava passando por uma crise muito grande, ele passava por uma crise financeira. E esse homem acabou morrendo. A Bíblia não fala de que ele morreu, mas ele acabou morrendo. E nós vemos que a esposa, naquela hora, teve que assumir essa situação para não ter seus filhos levados como escravo. Ela precisou deixar sua zona de conforto.
Ela precisou sair do mundinho que ela vivia, de dependência, de sofrimento e tomar as atitudes. E o que ela fez? Ela foi procurar o profeta. Ela foi até o homem de Deus para ver se ele dava solução para o problema que ela vivia. Isso mostra que a crise nos ensina a coisas que não aprenderíamos de outra maneira. Se ela não passasse por essa crise, ela ia continuar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, sem ter nenhum tipo de preocupação. Mas diante do problema, ela teve que crescer. Ela sabia que agora dependia dela e ela precisava tomar a direção das coisas e ela foi quem poderia ajudar. Outro ponto que eu queria te mostrar nesse texto é que o milagre depende da nossa entrega para Deus. Você já pensou nisso? Quantas coisas você teve que tirar do controle de você para que Deus fizesse, para que Deus pudesse agir? Quantas coisas que aconteceu na sua vida que enquanto você estava tentando, nada acontecia. Mas quando você realmente entregou nas mãos de Deus, aí as coisas vieram acontecer. Então, eu queria que você entendesse uma coisa, que para Deus operar um milagre nas nossas vidas, Ele não precisa de muitas coisas. Um texto bíblico fala que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente que existe. Nós poderíamos fazer grandes coisas, transportar, mandar para esse monte, sai, vai para outro lugar. É para mostrar que Deus não precisa de muito para operar um milagre. Ele precisa de pouco. Então, Ele vai usar aquilo que nós temos. Então, assim como o Senhor livrou aquela família daquela crise através de uma simples vasilha com um pouco de azeite. Ela falou para o profeta: eu só tenho em casa isso, não tenho mais nada. Então basta você entregar o que você tem. Você fala: Senhor, para mim basta, eu não tenho nada, mas eu ainda tenho um pouquinho de fé, um pouquinho de força. E esse pouquinho, que quando você entrega nas mãos de Deus, se transforma num grande milagre, né? Olha o que Jesus fez lá naquela multiplicação dos pães e dos peixes. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou milhares de pessoas. Então, acredite que para o seu milagre acontecer, você só precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Então, eu quero que você entenda como que os milagres acontecem. E o nosso terceiro ponto aí é: procure pessoas de fé. O profeta falou para ela assim, ó: peça vasilhas emprestadas, não poucas. Entenda bem, a Bíblia conta que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos. Agora você imagina se ela não tivesse uma boa convivência, se ela fosse uma pessoa que vivia no mundo antipática, não se dava bem com ninguém, dificilmente essa mulher ia conseguir as vasilhas emprestadas, dificilmente essa mulher ia conseguir coletar o azeite necessário para pagar as dívidas. Porque, olha só, o profeta falou assim, ó: agora vai, vende tudo isso e viva com seus filhos com o que sobrou. Então, nós vemos aí que aquela mulher coletou bastante coisa, né? Então, às vezes é necessário a gente procurar pessoas que acreditem com a gente. Quantas pessoas aí contam seus problemas na rede social, coloca lá no Facebook que está triste, que está chateada, que está isso, está aquilo. Pessoas que só querem ali, botam a carinha triste, curte, mas realmente não tem empatia pelo que a pessoa está passando, está sentindo. Você precisa se juntar com pessoas que compartilhem a sua fé, pessoas que creem com você. As pessoas que agem com incredulidade só prejudicam, só atrapalham, só atrasam um milagre na tua vida. Então, para que os milagres aconteçam, nós precisamos procurar pessoas de fé, né? Nós vimos aí que o primeiro ponto foi: enfrente o problema. Os problemas fazem você crescer. Segundo ponto: o milagre depende da nossa entrega para Deus. Terceiro ponto: procure pessoas de fé. E nosso quarto ponto aí, também muito interessante dentro disso: o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Você já parou para pensar nisso? O profeta falou: peça muitas
Não peça poucas, peça muitas vasilhas. É isso que ele falou para ela, deixou bem claro. Vai ao seu vizinho, peça vasilhas emprestadas, mas não poucas, peça muitas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família. Como tem gente que ele faz assim, às vezes acontece de forma tão rápida, né? Quantos testemunhos nós ouvimos aí de pessoas que, poxa, foi tão rápido, e às vezes você fala assim, Deus, mas está demorando tanto. Mas às vezes Deus poderia simplesmente entregar. Mas ele mandou um recado. Ele usou o profeta e falou, peça muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus ele queria provar a fé da viúva. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Eu lembro quando... Eu não lembro o rei agora, que o rei estava doente, o profeta foi fazer uma visita e o profeta mandou ele pegar o arco e lançar. E diz que o rei só lançou 3 vezes. E o profeta falou assim, você tinha que ferir a terra 5 ou 6 vezes, que aí Deus ia exterminar os seus inimigos da tua face. Mas como você jogou só 3 vezes, ele só vai fazer fugir por um tempo. Então, às vezes as coisas acontecem para ver o tamanho da nossa fé. O quanto que nós estamos dispostos a fazer. O sacrifício que às vezes estamos dispostos a fazer, né? Às vezes a gente fala tanto das pessoas, né? Olha, fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo, mas a gente não sabe o preço que ele pagou, o preço de oração, o preço de jejum. Então, Deus poderia simplesmente fazer as coisas acontecerem na vida daquela viúva, poderia fazer chegar um parente rico e ajudar nas finanças dela, mas não, ele quis pôr à prova. Não, vamos ver o quanto que ela confia, o quanto ela acredita. E assim foi feito. Então, se você sabe que o Senhor quer derramar bênçãos sem medidas na sua vida, se Ele prometeu que vai derramar, então Ele precisa ver que você vai se preparar, que você vai receber de balde. Não, se Deus falou que vai mandar chuva, então eu vou preparar todas as coisas, eu vou fazer as coisas acontecerem, né? A gente não pode esperar pouca coisa quando nós temos um Deus tão grande. Eu lembro de uma história, eu estava lendo esse texto, aí me veio a história de um garoto, conta a história que na cidade estava passando por uma grande seca, vários meses de seca e estava já prejudicando toda a plantação. E as igrejas se reuniram e fizeram um trabalho de oração, fizeram uma campanha. E no final elas iam se reunir para fazer aqueles dias de oração, iam se reunir na igreja para agradecer a Deus. E conta a história que um garotinho está saindo de casa, ele pega o guarda-chuva, põe no braço, e o padeiro fala assim, tá ficando doido, menino? Com essa seca toda e você pega esse guarda-chuva para ir para a igreja? Aí ele fala assim, olha pai, a gente não está orando para vir chuva, então é melhor eu estar preparado. Então, às vezes Deus quer ver esse tipo de fé, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Deus quer ver que você acredita que Ele está no controle e que as coisas vão acontecer. É assim que acontecem os milagres, quando você para de ver o natural e começa a olhar o sobrenatural, você começa a olhar o espiritual, você vê além do que as suas vistas alcançam. Então, como alcançar? Como acontecem os milagres, pastora Sandra? Você precisa saber que a fonte do milagre é inesgotável. O texto fala que quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, aquela mãe falou para o filho, dá-me outra vasilha. E o filho fala assim, mãe, acabou as vasilhas. O texto fala que o azeite parou de correr. O texto não fala que o azeite acabou. O azeite não fala que o vidro dessa viúva ficou sem azeite. Ele simplesmente fala, e o azeite parou de correr. Se houvesse mais recipientes, Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa. Porque o poder de Deus é ilimitado, é isso que eu quero que você entenda.
A fonte do milagre é inesgotável, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é infinito, o nosso Deus não tem fim. Então a fonte é inesgotável. Isso significa que se você crê, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho dela. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus, parece ser tão difícil, tudo parece ser tão... Mas aí vem Deus e supre. Às vezes você só confia. Deus manda descansar. Descansa. Faça a sua parte e descansa, porque a fonte do poder de Deus é inesgotável. A fonte do milagre é inesgotável. Eu queria que você entendesse isso com muito carinho. Então vamos lá de novo para você não esquecer. Qual é o primeiro ponto aí de como acontecem os milagres? Primeiro, enfrentar o problema, porque o problema vai te fazer crescer. Segundo, o milagre depende da sua entrega para Deus. Terceiro, procure pessoas de fé. Quarto, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Quinto, a fonte do milagre é inesgotável. Sexto, no milagre existe a nossa parte e a parte de Deus. De todas as vasilhas que estavam transbordando de azeite, a viúva foi até... Depois que todas as vasilhas estavam transbordando, a viúva foi até o profeta. Ela não ficou parada. Agora, meu filho, e aí? Ficou admirando? Não, ela foi até o profeta. Ela foi. E agora? Já acabou, já está toda cheia. O profeta falou o quê? Vende. Vai vender, pega os seus filhos, vão vender esse azeite, paga a sua dívida, respira e vai viver com o que sobrou. Nós vemos aí um grande exemplo da obediência a Deus, tá? Obediência e trabalho. Ela não ficou de braço cruzado, até agora eu vou ter que vender tudo isso. E agora, o que eu vou fazer? Não, ela teve que ir, bateu de porta em porta, perguntou, olha aqui, ó, vou fazer mais barato, eu tô com a sua vasilha, você quer comprar o azeite? Né? Tem que correr atrás. Às vezes, em tempo de crise, a gente cruza o braço, quer que tudo caia na nossa cabeça. A gente quer ficar esperando as coisas acontecerem. Deus faz, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Mas é a nossa parte. Você vai ficar só sentado? Olha, eu quero te dizer uma coisa, não sei se você sabe, mas Deus não faz aquilo que o homem pode fazer. Se é algo que pode ser feito no natural, Deus não vai fazer, Deus não vai intervir, Deus age no impossível. Quero que você preste muita atenção nisso. Deus age no impossível. O que é para você fazer, você vai fazer. O que é para você correr atrás, você vai fazer. Então, Deus te deu azeite, abundância, agora corre atrás, vai vender. Cria um slogan, faz uma propaganda legal, atrai os clientes até você, corre atrás, né? Então, Deus dá as condições. Por isso, quando você estiver em crise, peça sabedoria para Deus, para que você possa enxergar o melhor jeito, o melhor caminho e faça a tua parte. Ficar só em casa choramingando, murmurando, aquela mulher poderia muito bem, oh, meu Deus, agora eu estou aqui, o que eu vou fazer agora? Não tem meu marido para ajudar a vender essas coisas, nunca tive que fazer isso, e agora o que eu faço? Né? Mas é assim, é na crise. Eu tentei pensar um pouquinho assim, eu nunca vi Deus fazer nada sem que tivesse uma crise, sabe? Porque as crises nos levam para perto de Deus. Ninguém é fervoroso. É triste falar isso, mas a verdade é essa. Em tempo de paz, as pessoas descansam, as pessoas deitam, comem, dormem e não se preocupam com Deus. Em tempo de paz é tempo preocupante, porque tempo de paz fazem as pessoas ficarem preguiçosas, desleixadas. Mas tempo de crise não. Tempo de crise nos mostra o foco, nos deixa ligados. Quantas pessoas aí nesse tempo aí, com esse vírus circulando, estão mais ligadas com Deus, estão orando mais, estão buscando mais, porque tem medo do que pode acontecer. Então, em tempo de crise é quando Deus mais age, porque é quando as pessoas se voltam mais para Deus, é quando as pessoas lutam para manter sua fé motivada. Então pense nisso. Então como que os milagres acontecem? Através dessas coisas. Então a crise faz o milagre acontecer, faz o milagre estar mais perto. E depois, querido, o último ponto que eu queria deixar para você, o nosso 7º ponto. E depois que você tiver o seu milagre, testemunhe. Conte a todos o que Deus fez na sua vida. É preciso glorificar Deus
as suas maravilhosas obras. É preciso glorificar a Deus com todas as suas forças. Crente que não tem coragem de testemunhar não está preparado para receber milagres. É isso, é uma realidade. Se você não está preparado para glorificar a Deus, você não está preparado para receber os milagres. O interessante nessa história é que o profeta pergunta assim: o que você tem em casa? É a pergunta que ele faz para a viúva: o que você tem em casa? Ela poderia ter choramingado: eu não tenho nada. Poderia ter ficado murmurando, mas ela fala assim: eu não tenho nada além do que uma botija de azeite. Né? É isso que ela fala para o profeta: eu não tenho nada. Às vezes a solução do nosso problema está bem na nossa frente. Você já pensou nisso? Às vezes está bem na nossa frente, mas a gente não enxerga. Porque a nossa autossuficiência não nos permite ver além do que aquilo. A gente às vezes pensa numa solução tão grandiosa e às vezes é algo tão simples que a gente precisa saber, tá? Mas quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de Deus, a gente vê que a solução está logo ali. A solução é Deus. A solução é confiar. A solução é acreditar que o impossível Deus faz. Então, reconheça nesta noite que sem Deus você não é nada. Reconheça nesta noite que sem Deus você não pode nada. Você é incapaz, até mesmo de cuidar da sua própria vida, de cuidar da sua própria saúde. Reconheça que você precisa de Deus. Se você já conhece Jesus, se você já conhece Deus, Deus quer te usar para fazer milagres na vida de outras pessoas, tá? Mas eu quero te dizer que quando acabam todas as possibilidades, começa então a ação de Deus sobre o impossível. João 3,16 é um texto que o pastor gosta muito de usar, gosta muito de perguntar se as pessoas sabem de cor. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, eu queria falar para você, o maior milagre que pode acontecer na sua vida é esse, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. Se você não tem Jesus no coração, Deus quer este milagre, que este milagre aconteça em sua vida. Queria te convidar nesta noite, convida Jesus para entrar no teu coração. Fala para Jesus: Senhor, eu quero este milagre, o maior milagre. Você imagina o amor de Deus por você? Que mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo autossuficiente, Deus te amou de tal maneira que entregou a vida do Filho dele. Imagina como que foi difícil entregar a vida do próprio Filho por você, mas Deus fez isso porque Ele te ama. E nesta noite eu queria te convidar. Chama Jesus para entrar no teu coração. Peça perdão por seus pecados. Fala para Deus: Deus, até hoje eu vivi por minhas próprias forças. Até hoje eu andei com minhas próprias pernas. Mas a partir de hoje eu convido o Senhor para tomar toda a direção da minha vida. Eu queria orar por você, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma solução urgente, você que precisa que Deus venha agir e fazer o impossível acontecer na sua vida. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Eu queria orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu queria que o Senhor atentasse agora para esta vida, Senhor, que está com as mãos no coração. Essa vida, Senhor, que precisa de um milagre. Esta vida, Senhor, que está sem direção, está sem rumo, não sabe o que fazer. Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance este coração, que o Senhor libere o milagre nesta noite por amor do teu nome. Pai, esta vida que neste momento está reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, Pai, escreve o nome no livro da vida,
Apaga, Senhor, os pecados, ó Deus, e, Senhor, ajunte a família do Senhor. Que ele seja nova criatura, Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Guarda-o e livra do todo mal. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos por cada vida alcançada nesta noite, por cada milagre realizado, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por teu imenso amor por nós. Mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e o Senhor, ó Deus, vem e encontra as nossas necessidades. Muito obrigada, Senhor, por cada filho teu. Senhor Deus, abençoe cada lar, ó Deus, onde esta palavra está chegando, Deus. Abençoe cada família, restaura, cura e liberta por amor do teu nome. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se essa palavra falou o teu coração, dá testemunho, glorifique a Deus, louve a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas. Tem uma palavra em Salmos que diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele faz por mim? A gente não sabe, Deus é tão lindo, Ele cuida tão bem de nós. Então, testemunho do amor de Deus, não deixe de falar o que Deus tem feito por você. Amém? Que Deus continue te abençoando, que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor libere as bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Não deixe de curtir a nossa página, tá bom? Se inscreva lá na São 400 e que Deus te abençoe, tá? Passa para os amigos, para que juntos possamos adorar ao Senhor e essa palavra chegue a mais corações. Que Deus te abençoe. Eu sou a pastora Sandra. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.